Oi, pessoal, tudo bom? A gente vai agora fazer uma revisão de todas as ligações iônica, covalente e metálica. Vamos lá, vamos perder pouco tempo. Vem-se embora comigo. Vamos lá, tô aqui procurando já aqui para a gente começar. Vem. Olha isso. Olha que bonito, olha que bonito. Vê, pessoal, quando a gente fala de todas as ligações, a gente precisa lembrar que a ligação química é o quê? É uma maneira que os átomos têm de se alcançar a estabilidade. Eles vão alcançar o octeto completo, ou seja, na maioria dos casos, 8 elétrons na última camada, através das ligações químicas. Então, na tabela periódica, a gente tem metal, semimetal, não metal, elementos que têm tendência de ganhar ou perder elétron. Por exemplo, quem é da família 1A tem um elétron na última camada, e ele tem tendência de exatamente o quê? Perder-se um elétron para se estabilizar. Quem é da família 2A tem 2 elétrons. Então, vê bem, se você tem 2 elétrons, para chegar a 8, que é o octeto, você teria que ganhar 6. Ou então você perde esses 2 e fica com a camada anterior completa. Então, quem é 2A tende a perder 2 elétrons. Quem é 3A não vai ganhar 5, então tende a perder 3, por isso que a carga é mais 3. E quem é 4A? Quem é 4A está no meio do caminho, pode ganhar ou perder 4. Ganha se ligar com quem perde e perde se ligar com quem ganha. 5A está mais perto do octeto, então tende a ganhar 3, carga negativa, porque é ganhar elétron, né? 6A tende a ganhar 2 elétrons e 7A tende a ganhar 1. Gás nobre nem ganha nem perde. Isso aqui ajuda muito. Deixa eu mostrar para vocês uma coisa importante das ligações químicas, que é uma busca da estabilidade. Então, vê bem, pessoal. Esse ganhar ou perder, ele é muito interessante. Olha como é que funciona esse ganhar ou perder. Imagine que eu tenho aqui o elemento sódio de número atômico 11. Então, ele tem 2 elétrons na primeira camada, tá certo? Tem 8 elétrons na segunda, porque é 2, 8, lembra, né? E na terceira camada, ele tem 1 elétron. Somando tudo dá 2 com 8, 10 com 11. Então, veja, se ele ganhasse 7, ele ficaria com 8. Mas tu acha que ele vai ganhar 7 elétrons? Não, pessoal. É muito mais fácil ele perder um elétron. Aí agora você vai entender por quê. Porque quando ele perde um elétron, se ele perde esse elétron, ó, perdeu, aqui agora passa o quê? A ser a última camada. Não é verdade? Então é por isso que a gente diz, às vezes, que ele perde. E aí, ó, quando ele perdeu, ficou mais 1. Mesma coisa para quem perde 2, para quem perde 3. Então, a camada anterior é que fica com 8 elétrons, ele fica completo. Então, entende agora, quando eu falar perder, eu estou perdendo o elétron da última camada, porque eu tenho pouquinhos. Então, quem é da família 1A, 2A e 3A, perdem, respectivamente, 1, 2 e 3. E a camada anterior passa a ser a camada completa de valência. Então, o íon Na+, ele é estável. Ele tem 8 elétrons na última camada. Então, vê bem. Só que para ele perder, ele tem que ligar. Ele não vai perder assim, perde, não é? Ele vai perder numa ligação. Então, a ligação é a busca da estabilidade. A estabilidade se encontra com o octeto completo, que é o quê? 8 elétrons na última camada. Todo elemento precisa de 8 elétrons na última camada? Todo elemento? Não. Alguns se estabilizam com menos do que 8, apenas com 2, se ele só tiver uma camada. Se ele só tem a primeira camada só cabe 2. Porque a primeira camada, a camada K, ela só cabe em 2 elétrons. Então, se ele tiver 2, ele está estável. Logo, as ligações interatômicas, as que ocorrem entre átomos, entre as letrinhas, né? Elas são iônica ou eletrovalente, iônica ou eletrovalente, metal com não metal. Ela ocorre com transferência de elétrons.
o cátion, o metal, perde o elétron, então ele vira um cátion, e o ânion, o não metal, ganha o elétron. Ele virou um ânion, né? Cátion e ânion são íons. Então a ligação é iônica, é uma ligação bem forte. Quando a ligação é covalente, ela ocorre entre não metais. E aí você tem um compartilhamento. Os dois têm tendência de ganhar. Eu quero ganhar, você também quer ganhar. Então a gente chega a um consenso, vamos dividir. Não é? E na metálica é o melhor. Todo mundo quer perder. Então a ligação entre metais, todo mundo quer dar o elétron. A gente tem um mar de elétrons. Porque o elétron da última camada, eles ficam girando, tá certo? Então eles ficam soltos praticamente. E a gente diz que é a teoria do mar de elétrons. Pessoal, agora a gente pode ver cada uma das ligações. Na ligação iônica ou eletrovalente, a transferência de elétrons definitiva. Deu, acabou. O metal, ele perde o elétron porque ele é eletropositivo. O que é eletropositivo? É quem tem tendência de perder o elétron. Não é? Então, com isso, ele tem o quê? Uma baixa afinidade de elétron. Ele é afim de elétron? Claro que não. Ele quer perder, então ele tem uma baixa afinidade. Assim como ele também tem uma baixa energia de ionização. Pô, Google, o que é energia de ionização? É a energia necessária para arrancar o elétron. Então, pessoal, se ele quer já dar o elétron, não precisa gastar muita energia para chegar lá e tirar o elétron dele, né? Aí ele perde o elétron, vira um cátion. O não metal é o contrário. Se o metal perde, o não metal ganha. Então, quando ele ganha o elétron, ele é eletronegativo. Então, ele está afim de ganhar elétron. Ele está afim de ganhar elétron. Ele tem alta afinidade eletrônica, tem alta energia de ionização, ganha o elétron e aí ele vira um ânion. Pessoal, uma ligação em que um cara é um cátion e o outro é o ânion é uma ligação forte. Então, ele tem elevados pontos de fusão e ebulição. Eles são todos sólidos na temperatura ambiente. São duros e quebradiços devido à sua estrutura. São ótimos condutores de corrente elétrica. Então, eles conduzem corrente elétrica em solução aquosa ou fundido. Se for sólido, não conduz não, tá? E na água, os íons se separam. Então, ele sofre dissociação iônica. E, por favor, lembre, composto iônico não apresenta molécula. Molécula é a junção de átomos. Ele tem a junção de íons. Então, ele tem aglomerado iônico. Legal? Esse print aí ajuda muito, hein? Então, pessoal, a primeira coisa que eu queria falar para vocês hoje é da ligação iônica, que é importantíssima. Você vai fazer uma prova vestibular, tal, tem sempre ligação química. Ligação química é um assunto esteio, base da química. Tá? Você tem que entender o que acontece para poder saber, da partir daí, as funções, os cálculos, tal, mas entender que os átomos se ligam para alcançar a estabilidade. Vamos lá, cansa não, vem embora. Vê, pessoal, a gente aqui também ó, tem uma coisa bem interessante. Ó. No momento que tem a ligação, no momento que eles estão ligados, olha, aqui nesse momento, tá vendo? Ó, aqui eles ainda estão tendo a repulsão, nesse caso eles estão bem ligadinhos. O momento da ligação é o momento de menor energia. Por que isso? Porque quanto menor a energia, maior a estabilidade. Então, a ligação iônica, ela ocorre com transferência definitiva de elétrons, formando íons, tá? Outro detalhe fundamental da ligação iônica é a fórmula, pessoal. O cátion tem uma carga, o ânion tem outra. Só é cruzar essa carga, ó. Alumínio é mais 3, OH é menos 1. Cruzou, AlOH3. Se Na é mais 1 e Cl é menos 1, ó, NaCl. Mg2Br menos 1, MgBr2. Gustavo, e se os dois forem 2 ou 2 forem 3, o que é que eu faço? Veja, é a proporção. 2 para 2, você tem que cancelar. É a mesma coisa que seja 1 para 1, tá? Mesma coisa que seja o que isso aqui é, né? 1 para 1. Olha aí, pessoal. Os compostos iônicos, eles têm retículo cristalino unidos por energia reticular. Bonito, né? Retículo cristalino
unido por energia reticular. Exatamente isso que você está vendo, tá bom? Outro detalhe fundamental da ligação iônica, e aí eu não quero que você entenda número de coordenação agora, nada disso, é que, pessoal, para formar um composto iônico, há uma série de processos, né? Os elementos sublimam e dissociam, depois tem uma energia de ionização e uma afinidade eletrônica, e no final o composto tem que se organizar, que a gente chama de energia de rede ou do retículo cristalino. Isso é o ciclo de Bohr-Haber. O ciclo de Bohr-Haber é quanto se gasta de energia em cada etapa. E no fórmula final, a energia final é negativa. Para dizer o quê? Que ele perdeu energia. Quem perde energia fica mais estável. Olha aqui, composto iônico em solução aquosa, ele sofre dissociação porque há uma solvatação. A parte positiva da água pega na parte negativa do composto iônico e a parte negativa da água, que é o oxigênio, pega no cátion do composto iônico, fazendo uma solvatação, tá bom? Então, eles têm altos pontos de fusão e ebulição. E não esqueça, são todos sólidos à temperatura ambiente e o caráter iônico aumenta com a diferença de eletronegatividade. Quanto maior a diferença entre a eletronegatividade do metal e do não metal, maior é o caráter iônico. Pessoal, outra coisa importante é a ligação covalente. A ligação covalente, ela ocorre com compartilhamento de elétrons. Então, ocorre entre ametais, não é verdade? Então, ametais, eles são eletronegativos, têm grande afinidade por elétrons e têm alta energia de ionização. Lembre-se que o hidrogênio também faz ligação covalente. Mas o hidrogênio é um não metal, né? Só que ele é um não metal todo especial, né? Então, pessoal, os compostos covalentes podem ser sólidos, líquidos ou gasosos. Depende. A água é líquida, não é? Areia, esse CO2 é sólido. E oxigênio, O2, por exemplo, é gasoso. Mas, eles não conduzem corrente elétrica em nenhum estado físico, nem sólido, nem líquido, nem gasoso. Eles não conduzem corrente elétrica em nenhum estado físico. Eles conduzem quando ionizam. Então, pessoal, não esqueça disso. Gustavo, tem exceção? Tem. Alguns que ionizam, que são os ácidos. Composto covalente só ioniza se for ácido de arrênios, se começar por H. Legal? E tem composto que conduz corrente elétrica, mesmo sendo covalente, mas é uma exceção. É o grafite e o grafeno. Então, grafite e grafeno. Pessoal, grafeno e grafite são formas alotrópicas do carbono. Olha aqui, o grafeno tem aqui uma ligaçãozinha dupla, ele é sp2, e devido a isso, ele é um ótimo condutor de corrente elétrica. Maravilhoso, tá? O grafite tem forma laminar, e essas lâminas fazem também com que ele seja um ótimo condutor de corrente elétrica. Tanto grafite como grafeno. Falando sobre o grafeno, é bem importante, é o material mais condutivo do mundo. Poxa, olha, celulares que carregam em apenas 5 segundos e a bateria pode durar uma semana inteira, tá? O grafeno, que é uma forma alotrópica, o que é alotropia? Quando o mesmo elemento forma mais de uma substância simples diferente, exatamente. Ele é 200 vezes mais forte do que o aço, tá? Flexível, transparente, impermeável. Ele é muito, muito importante. E é um material bidimensional. O grafeno, pessoal, vai alterar a indústria mundial. Pode ter certeza disso, né? Já está se esperando. Então, veja, quando a gente se refere à ligação covalente, ligação, ela pode ser apolar, quando ocorre em elementos iguais, e pode ser polar, quando ocorre entre elementos diferentes. Então, Cl2, O2, O3, P4, S8, ligação covalente apolar. O elétron fica no meio da ligação, como se fosse um cabo de guerra. Já quando os elementos são diferentes, o elétron fica num polo, fica mais perto de quem é mais eletronegativo. Quando a ligação covalente ocorre com um par de elétrons,
eu digo que é uma ligação covalente simples, tá? Quando ela ocorre com dois pares, ela é dupla. Olha aqui, no caso do O2. E quando ocorre com três pares, ela é uma ligação tripla. Guga, eu já ouvi falar muito de ligação dativa ou coordenada. O que é isso? É quando apenas um elemento empresta o par de elétrons. Quando um elemento empresta os dois elétrons. Vê que coisa interessante. Então, você tem a ligação covalente. Agora, eu queria mostrar o diagrama de energia. Pessoal, entenda, é muito comum cair isso em prova e as pessoas têm dificuldade. Olha, no início, os átomos estão se aproximando, então eles têm uma repulsão. No momento em que a distância entre eles é a ideal, que eles têm a menor repulsão e a maior proximidade possível, nesse momento é formada a ligação química. Quando a ligação química é formada, nesse momento aqui, ó, ele tem a menor energia, tá? Ó, neste ponto, as atrações e repulsões estão equilibradas. Então, quando a ligação é formada, eles têm a menor energia possível, tá? Então, é a maior estabilidade. Olha como é bonitinho esse gráfico aqui, com a pequena animação, ó. Nesse menor ponto do gráfico, é o tamanho da ligação, 74 pm, e a energia dela, menos 436. Quer dizer o quê? Ele está mais estável. Quem tem menos energia, aqui, tem maior estabilidade. Certo? Então, pessoal, não esquece. Na ligação simples, ela é sigma. Quando eu tenho uma tripla, um é sigma e duas é pi. E quando eu tenho uma dupla, aí eu tenho uma sigma e uma pi. Legal? Vamos embora. Agora a gente vai ver ligação metálica. A ligação metálica é aquela que ocorre com metais. É a chamada teoria do mar de elétrons. Por quê? Porque todos os metais querem perder elétron. Então os elétrons ficam vagando livremente, tá? Então esse elétron vagando livremente dá a ele o que a gente dá o nome de mar de elétrons, muitos elétrons, né? Então, compostos metálicos, eles formam fios e formam lâminas. Então eles são dúcteis e maleáveis. Não se esqueça, tá? Na teoria do mar de elétron, são esses elétrons livres que faz com que ele seja um ótimo condutor de corrente elétrica. Não é bonito? Pessoal, metal, todo metal é sólido, exceto o mercúrio. O mercúrio é metal, mas é líquido. Os metais são bons condutores de corrente elétrica, são dúcteis, formam fios, e maleáveis, formam lâminas. Tá bom? Outra coisa importante para que você não esqueça nunca, tá? É que a ligação metálica não é direcionada, tá? Ela só ocorre nos estados sólidos, no estado sólido e no estado líquido, tá? E olha, a teoria do mar do elétron não é explicada pela regra do octeto. Então, pessoal, a gente estudou agora o que é uma ligação iônica, uma ligação covalente e está vendo que é uma ligação metálica, tá? Outra coisa que eu queria que vocês não esquecessem jamais, aqui tá, enquanto eu estou falando, tá mostrando o que eu já falei, né? Forma lâmina, forma fio. Não esqueça nunca que os metais, pessoal, são ótimos condutores de calor e eletricidade, exatamente devido a esses elétrons livres, tá? Os elétrons livres é que faz com que ele tenha uma corrente elétrica. E os seus metais, os seus compostos, eles têm uma estrutura de retículos metálicos. Olha como é bonitinho. São vários tipos de retículo metálico, tá? Então, resumidamente, não esqueça: metal, ligação metálica, tá? Metal com não metal, ligação covalente. E ligação entre metal e não metal iônica, e não metal covalente. Olha aí. Ligação metálica. As ligas são materiais metálicos, que são mistura de dois ou mais metais, ou de metais com metais. Então, você tem várias ligas que a gente conhece bastante, né? Por exemplo, latão é cobre mais zinco, bronze é cobre mais estanho, aço é ferro mais carbono, aço que não oxida, ácido inoxidável, ferro, carbono, níquel e cromo, ouro 18 quilates,
75% de ouro e 25% dividido em cobre e prata. E assim a gente vai formando os compostos iônicos metálicos e covalentes, tá bom? Todos eles têm o que, pessoal? As suas características e todos são mais estáveis do que quando o elemento estava sozinho. Por exemplo, aqui, ó, H com H, covalente apolar. HCl, covalente polar. NaCl, iônico. E a ligação metálica, quando você tem apenas metais juntos. Isso aqui, ó, vale a pena fazer um printzinho, que é bem legal. Então, pessoal, não esquece, tá? Ligação química top. Nem pensar em perder esse assunto. Gostasse? Beijo para tu, vice, e até a próxima aula. Valeu, pessoal. Tchau.